e já vou emendar no nosso debate sobre Endrick, porque o homem chegou posturado, bem vestido, a gente comentou ontem sobre o estilo dele, que até lembrou do Rei para algumas pessoas. É exagero já achar, Hernan, que ele já poderia chegar sendo titular da seleção, ou calma, dá uma segurada, 17 anos, primeira convocação, não é bem assim? A bola ele tem, eu acho que personalidade ele tem, acho que ele já mostrou que ele não sente pressão, acho que ele já está acostumado com a camisa da seleção brasileira. Claro que você vai falar, poxa, mas seleção de base é uma coisa, seleção principal é outra, ainda mais numa eliminatória, ainda mais vamos pensar num jogo contra uma Argentina ou contra uma seleção colombiana em Barranquilha. Mas eu vejo que acho que eu vou no pensamento abelista, né? Vou no pensamento Abel Ferreira. Acho que a gente pode ir por etapas. Acho que você convoca, você leva, deixa ele sentir o clima da seleção brasileira, deixa ele vestir a camisa, sentar no banco, ver do banco de reservas o hino nacional, e depois você vai colocando aos poucos, 5, 10, 15 minutos, sentir um pouco o clima do que é a seleção brasileira. Acho que, de repente, na próxima data FIFA, ele mantendo, e acho que vai manter essa pegada, principalmente no Campeonato Brasileiro. Acho que o Palmeiras tem totais condições de ser campeão brasileiro. Aí você dá um pouco mais de ritmo, ainda mais pensando numa eliminatória, e daqui a pouco a gente vai ter amistosos também, amistosos interessantes, como, por exemplo, contra a Inglaterra. Ainda mais uma eliminatória que a seleção brasileira vai se classificar para uma Copa, não vai passar sufoco. É hora de você colocar, mas acho que você tem como pular algumas, passar por algumas etapas e obrigatoriamente. Acho que eu vou mais ou menos no pensamento do Abel Ferreira. Para que queimar etapas? Vamos deixar a coisa fluir naturalmente. Você sabe qual é a primeira? Bom, o outro técnico é o Alfredo Berti, mas o Berti não fez sucesso como técnico. O técnico de alto nível são os três: Pochettino, Berizzo e Reinaldo Martino, Tata Martino. Você sabe qual foi a primeira camisa do Pelé na seleção brasileira? Não. O número? Número? Não sei. 13. 13? Aleatório? Não, porque o Pelé, na estreia da seleção brasileira, na primeira convocação, foi Brasil e Argentina. Só isso. Brasil e Argentina no Maracanã. Brasil 1, Argentina 2. O Pelé fez um gol, mas o Pelé entrou no segundo tempo no lugar de Del Vecchio. Pera. Você está me dizendo, eu não sabia disso. Você está me dizendo que o Pelé estreou pela seleção brasileira contra a Argentina no Maracanã, entrou no segundo tempo e fez o gol no primeiro jogo dele peu seleção, é isso? O Brasil perdeu 2-1. Não, mas ele entrou no segundo tempo e fez um gol na estreia pela seleção contra a Argentina no Maracanã. Então eu acho que o Endrick tem que entrar no segundo tempo com a camisa 13. Alô, CBF, fica a dica. A história te conta o caminho das pedras. Entrar no segundo tempo, número 13 e fazer o gol. Se o Brasil perder, o Brasil nunca perdeu um jogo. O Brasil nunca perdeu um jogo de eliminatórias em casa, né? O resultado não foi dos mais agradáveis, mas para o recorde pessoal ali não seria nada mal, já pensou? Eu vou contar para o Hernan aqui, para quem não tiver visto o programa com a gente ontem, Hernan. O Brasil jogou no Maracanã 114 vezes. Esse número é bizarro. Perdeu 8. Perdeu 8. De 3 para a Argentina. 3 para a Argentina. O Brasil perdeu no Maracanã para o Uruguai em 50, para a Tchecoslováquia em 56, para o México em 68, para a União Soviética em 80, para a Inglaterra em 84 e para a Argentina em 57, em 98 e 2021. A primeira vez da Argentina, primeiro jogo da Argentina no Maracanã foi Brasil 1, Argentina 2, estreia do Pelé. Gol de Pelé, camisa 13. 13. E por que o 13, Pelé? No banco, o Endrick também pode começar. É um bom argumento, mas o 13 foi o que sobrou ali jogar? Tá. Não, foi aleatório. Tá, boa. Você já tinha ouvido falar disso, Hernan? Que o Pelé estreou pela seleção contra a Argentina no Maracanã e fazendo gol? Que mais um dado que coloca ainda mais brilho na trajetória espetacular do Rei, né?
Não, eu tinha escutado que ele tinha estreado contra a Argentina, mas não que ele tinha feito gol, que ele tinha jogado uns minutos contra a Argentina. Isso eu lembro de ter escutado de alguém, desses crânios, desses gênios, assim como o PVC, mas não que tinha feito gol. O Bino ainda está pedindo aquele que é a ficha técnica completa agora no jogo. Ele está perguntando assim, quanto tempo que ele jogou? Ele quer o cronômetro agora. O tempo eu não sei. Deixa eu ver se eu acho o tempo aqui. Mas é uma pergunta difícil essa, para saber, porque nem sempre marcavam substituições nessa época o tempo, né? Como já se faz há Não, mais eu posso achar no jornal. Se achar no jornal, a gente acha. Deixa eu ver se tem aqui a ficha. Porque eu posso achar a ficha em muitos lugares. O velho tricolor está achando que amanhã o Brasil vence ou empata. Ele entrou no intervalo. O Brasil jogou com Castilho, Paulinho de Almeida, Bellini, Jadir e Oreco, Zito e Luizinho Pequeno Polegar, Maurinho, Mazola, Delvecchio e Tite. No intervalo entraram Pelé e Moacir nos lugares de Delvecchio e Mazola. E aos 25 do segundo tempo saiu Zito e entrou Urubatão. Calvo Nunes. Em que ano isso, PVC? A Argentina jogou com Carrizo, Pizarro, Vairo, Jan Serra, Nestor Rossi e Corbata, o Rio Labetia, Herrera, Juárez, Labruna e Moyano. E o técnico era Guilherme Stabile, artilheiro da primeira Copa do Mundo em 1930 no Uruguai. Em que ano foi esse, PVC, o jogo? 1957. 7 de julho de 57, Maracanã. 57, a estreia do Rei. Então, vocês estão de acordo que o Endrick pode mesmo começar no banco de reservas, é isso? Se o Pelé começou no banco, ele pode começar no banco. Sempre a lembrança de que 4 atacantes foram convocados pelo Brasil antes dos 18 anos. Pelé, Coutinho, Edu e Ronaldo Fenômeno. Todos campeões do mundo. Atenção, Endrick. Só esse dado aí. Só para você saber, tem em mente, tá? Não é pressão nem nada, mas enfim. Você está entrando num clube que tem 4 gigantescos da história da seleção brasileira. E se puder ser campeão do mundo, a gente não vai ficar triste também, que significará que o jejum acabou e o Hexa veio. Nossa enquete segue acirrada, hein? Acertamos na enquete. Seleção na data FIFA contra a Colômbia e a Argentina. Joga bem e recupera a confiança. A maioria está com o André Hernan aqui, 34%. O povo está com você, Hernan. Depois vem na sequência, ganha um dos 2 jogos, 28%. Não ganha nenhum, 25%. Corre risco de tomar goleada, 12%. Não se esqueçam do like, se inscrever no canal do All Sport. A gente está na reta decisiva. Menos de 5 mil inscritos, falta para a gente bater 1 milhão aqui ainda no mês de novembro, quem sabe com a ajuda de vocês. O Jefferson está pedindo para o Hernan falar sobre Luiz Gustavo, deve ser torcedor do São Paulo. Já que ele está pedindo para a gente falar de mercado da bola, vamos virar a pauta aqui para futebol com clubes brasileiros, porque o André Hernan trouxe uma informação agora importante, publicada agora há pouco, acabou de publicar no blog Mercado da Bola, com quem dividimos este espaço com o André Hernan, sobre o futuro de Gustavo Scarpa, jogador que era do Palmeiras. A gente informou com a apuração do Hernan e do Andrade semana passada que o Galo tinha interesse no jogador, e agora você tem a informação da proposta e valores, é isso, Hernan? Uma oferta agora já muito mais assertiva, né? Algo já com números, do Atlético Mineiro para o Gustavo Scarpa, algo em torno de 5 milhões de euros, né? Entre 4,5 e 5 milhões de euros, que dá ali na conversão ali para reais, algo em torno de 26 a 27 milhões de reais, né? Lembrando que o Atlético Mineiro, a partir do momento que vira SAF com o Menin, tem um investimento previsto para o ano que vem de 400 milhões de reais, né, em reforços e tudo mais. Então, o Gustavo Scarpa seria esse primeiro grande reforço para o ano que vem, pensando que o Atlético Mineiro ainda busca uma vaga na Libertadores. O Scarpa tem contrato, e ainda um contrato longo com o Nottingham Forest, mas não estava nos planos do clube inglês, e aí foi emprestado, né, para o clube da Grécia, e o Olympiacos, né, e aí está no meio da temporada lá, mas é um jogador que está ouvindo propostas e tem total interesse em mudar de ares. Europa e também futebol brasileiro. Então, as partes já conversam, já tem 3 semanas, quase um mês já de conversas, e agora tem essa questão da proposta na mesa, algo em torno de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais. A tendência é que, se tudo caminhar do jeito que está caminhando essa negociação,
um desfecho feliz para o Atlético Mineiro com o Gustavo Scarpa. Tem tudo para dar certo. Ainda não tem nada fechado, ainda não tem nada encaminhado, as conversas estão acontecendo, mas na pegada que está, na toada que está, a tendência é que dê certo e o Scarpa volte ao Brasil e o Atlético consiga repatriar o jogador. PVC, eu quero te ouvir na sequência sobre o que você acha dessa possibilidade. Só antes, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma caroninha, porque a seleção brasileira está tendo entrevista coletiva com o Alisson, goleiro. Vamos pegar um trechinho para ver se a gente consegue acompanhar ao vivo agora o goleiro da seleção brasileira, do técnico Fernando Diniz. Eu não faço muitos planos para o futuro, né? Mas algumas coisas eu traço como meta, e essa sempre foi uma meta da minha vida e continua sendo, né? De ter longevidade aqui dentro da seleção. E eu sei que isso depende de estar atuando em alto nível, né? E esse é o meu objetivo. E naquilo que eu puder contribuir para esses jogadores jovens, eu vou procurar contribuir. Estamos acompanhando aqui, mas vamos acompanhar mais uma resposta. Obrigado, gente. Acabou agora. Pegamos a última, hein? Se fosse combinado, não estava tão bom. Pegamos a última, ali deu para ouvir pelo menos um trecho da resposta do Alisson, a última dele. Deve ser o goleiro. Lembrando que o Ederson perdeu lugar, né, para o Bento na convocação da seleção brasileira. E o Alisson era o titular antes. Com o Diniz ele faz essa troca e agora ele deve ter essa oportunidade, né, PVC? Eu acho que o Alisson está num momento muito especial da carreira. Ele disse que está no melhor momento da carreira dele. E o Ederson é muito bom goleiro. Eu acho o Alisson mais goleiro embaixo do gol, embora sejam dois gigantes goleiros. E a diferença do Ederson muitas vezes é a bola no pé. Porque o Ederson se não é o melhor, é um dos que mais jogam com o pé no futebol mundial. É um jogador. É um jogador. É um jogador. Fernando Diniz está falando. Vamos agora tentar pegar uma caroninha, então, com a entrevista coletiva do técnico da seleção brasileira. Então, ele vem por conta do mérito que ele tem e por conta do enorme potencial futuro que ele tem também. Bom dia, Diniz. Alan Santos, do BTB Esportes. Quero saber de você sobre a expectativa para o jogo da Colômbia e também fazer um panorama dos seus primeiros treinos aqui na Granja, como os jogadores se comportaram, o Endrick, as novidades, o PP, como foi essa conversa que também você teve com o PP, com os mais novos, e o panorama, tanto do jogo da Colômbia, e você vai voltar no Maracanã, terça-feira, né? São três perguntas, né? 3 em 1. Quem nunca? A Colômbia... Não, boa escola. O Cícero é amigo e é excelente profissional e pessoa extremamente generosa. Em relação à Colômbia, antes do jogo, é um time que uma seleção que nos últimos 20, 30 anos ganhou muita projeção no cenário mundial, se tornou um dos rivais mais difíceis aqui na América do Sul. Um time muito bem treinado, a gente acompanhou, tem pontuado bem nas eliminatórias e jogado jogos com muita competitividade. Jogar em Barranquilla é sempre difícil, muito calor, um apoio maciço da torcida, muitos bons jogadores. Então a gente estudou bastante a Colômbia, a gente sabe das dificuldades, mas a equipe está muito bem preparada. E a preparação aqui, ela está sendo ótima, todo mundo, os jogadores entendendo muito aquilo que a gente quer, é a terceira convocação, então vai acumulando conhecimentos táticos daquilo que a gente pretende passar para eles, e também as conexões humanas, elas vão ficando cada vez com mais profundidade. Então a gente espera, de fato, desses dois próximos jogos, a gente conseguir levar o nível do nosso jogo e fazer 2 grandes jogos. Em relação depois a voltar... Foi esse pergunta do Maracanã, né? Contra a Argentina você não vai perguntar, não, né? Vai ser muito bom voltar no Maracanã. Para mim, se tornou aí a minha grande casa nesse último ano e meio, então vai ser uma alegria muito grande. Os jogadores também gostam muito de jogar nesse grande palco do futebol mundial. Falou do calor de Barranquilla, que o Hernan já conhece também. Eu vou botar no singular, pode deixar. Patrícia Lopes, BIM Esporte, bem. Diniz, nos últimos 10 anos a gente tem o Neymar, né, como protagonista sempre da seleção, né? A gente não vai ter o Neymar aí durante um bom tempo.
Quem poderia assumir esse papel de protagonista do time? Eu sei que a gente ainda está em busca, o líder da equipe. Não é uma pergunta que eu saberia te responder. A gente tem uma geração extremamente talentosa que surgiu aí há dois anos atrás, mais ou menos, que muitos podem assumir esse protagonismo, mas é importante que a gente nem coloque esse peso. Ninguém precisa assumir esse protagonismo. Não existe uma necessidade. Os jogadores têm que se sentir leves e cada um fazer o seu melhor. Tem jogadores que se destacando muito no cenário mundial, jogando nos maiores clubes do mundo, como o Rafinha no Barcelona, o Rodrigo e o Vini Júnior no Real, e o Martinelli no Arsenal, o Gabriel Jesus no Arsenal. Então, de uma maneira natural, vai acontecer deles assumirem esse protagonismo. Mas eu não acho que ninguém tem que se preocupar em alguém assumir o papel do Neymar. Eu acho que eles têm que jogar de maneira descontraída e sendo eles mesmos para deixar que o jogo flua e que as coisas aconteçam de maneira natural. Interessante essa resposta, PVC. Ele falando de meio que dividir essa responsabilidade que vai ser dada do Neymar para vários jogadores. Pode ser muito bom. Pode ser bom. Na Você segunda pegou esse será, se vê que publicou as fotos de... Pergunta da Kiyomi agora, que é sempre uma atração nas coletivas da seleção. Ele não conhece bem. Uma foto que está com Endrick, Vini e Rodrigo juntos, está sorrindo todo mundo, né? Essa foto, Falando daquela foto famosa várias mídias dos três do Real Madrid. utilizaram e fez sucesso. Independente de quem vai jogar como titular, o que você acha dessa situação que jovens jogadores estão despertando a expectativa na mídia e no público? Perguntando da expectativa. Acho que é natural esse interesse do público. São 3 jogadores também que trio do Real vão jogar juntos do daqui a um tempo no Real Madrid. Então, acho que isso também é um motivo de interesse do grande público. Mas o Rodrigo e o Vinícius são jogadores que estão cada vez mais sedimentados dentro da seleção, e o Endrick que está sendo acolhido e também acredito que vai ter um futuro longo aqui dentro da seleção. Oi, Diniz, tudo bem? Bom dia. Carlos Gil, TV Globo, Sport TV. Circunstâncias te levaram a essa data FIFA a não contar com 2 jogadores muito importantes, Casemiro, o capitão, o Neymar, mas ao mesmo tempo isso te dá a oportunidade de ter o André, que é um dos jogadores que simbolizam, né, essa conquista recente do Fluminense, e de também uma formação bem interessante, que também tem um pouco sua cara de Fluminense, aquela formação ofensiva ali, que teve muito sucesso em diferentes jogos da Libertadores. Você enxerga como aquele velho ditado de que a crise pode gerar oportunidades, e aí com essas 2 ausências, e possivelmente se Casemiro e Neymar estivessem aqui, estariam jogando, você consegue criar alternativas e impor um pouco da tua filosofia, do teu estilo, que vem dando certo no clube? Acho que as alternativas elas já estavam sendo criadas. É sempre bom poder contar com todo mundo. É uma pena muito grande, assim, uma tristeza grande mesmo, não poder contar com o Neymar, ainda mais com a lesão tão séria que ele teve. Então o Neymar ele faz falta em qualquer cenário, assim como o Casemiro, que foi um dos grandes expoentes dessa posição nos últimos 10 anos do futebol mundial. E com a ausência deles, assim, a gente não pode ficar olhando, porque a gente não pode contar com eles. Aí tem oportunidade para os outros e a gente vai potencializar ao máximo esse time que vai jogar. São jogadores que têm muito potencial, todos eles que estão aqui. E a gente espera, de fato, que as coisas corram de uma maneira muito positiva. Os jogadores abraçaram muito bem nos treinamentos, a proposta que a gente quer botar no jogo, agora é esperar que na prática, nas partidas, a equipe consiga corresponder da mesma maneira que correspondeu nos treinamentos. Pergunta interessante, Hernan, porque a gente pode acabar conhecendo uma formação nova por causa das ausências desses 2 principalmente, né? Que podem ser criadas. Totalmente. E acho que essa oportunidade que o Gil citou na pergunta, eu concordo com ele. E acho que o Diniz também não quis colocar esse peso, porque aí cria uma expectativa. Acho que foi boa a pergunta e a resposta foi excelente. O Uruguai, que foi uma partida em que ofensivamente seguimos ouvindo o Fernando Diniz ao vivo para gerar jogo, para gerar volume. Essa alternativa que você trabalhou aqui, o que ela vai entregar de positivo para melhorar aquele rendimento? Então, o jogo do Uruguai,
de uma maneira quente, como logo depois do jogo, existe um olhar, ele é mais negativo até do que foi a partida. Quando você vai fazer uma análise mais técnica do que aconteceu no jogo, a gente teve algumas coisas muito positivas e algumas coisas, de fato, muito negativas e coisas importantes negativas, que a gente teve, principalmente no primeiro tempo, a gente foi muito inofensivo na parte das conclusões. A gente não finalizou no gol e a gente jogou muito pouco também, até com cruzamentos, sem volume de escanteio. Só que na primeira parte da construção, a equipe teve um domínio muito interessante do jogo. Isso foi o que a gente fez de bom e também marcou muito bem. Porque o Uruguai tem um time bastante forte e eles também pouco conseguiram finalizar. Mas a gente, naquele jogo, não é por conta das mudanças que a gente ia melhorar. Se tivesse aqui o mesmo time que jogou lá, a gente também ia melhorar, porque faltou muita profundidade naquele jogo e muita agressividade. Então, uma coisa que a gente vai melhorar, assim, não dá para atribuir a melhora, caso ela ocorra, por conta só dos jogadores que vão entrar. Se fosse o mesmo time, certamente a gente ia fazer correções, porque ficou muito claro, já no dia do jogo e depois fazendo a análise de vídeo, o que faltou no time. Então, existia uma tendência da gente melhorar, porque a gente jogou daquele jeito naquela partida, mas os outros 3 jogos não, nem contra a Venezuela e nem contra a Bolívia, principalmente. A gente teve um volume de ataque, de finalizações muito grande, mesmo com aqueles jogadores. Então, a mudança que vai ocorrer, reafirmo, não é por conta só das alterações que a gente teve que fazer, é por conta da mudança de mentalidade que a gente pretende implementar para esses 2 próximos jogos. Natural que ele queira proteger os jogadores, PVC, porque se o Brasil jogar bem agora contra a Colômbia, vão falar, tá vendo? O Brasil tá melhor sem o Neymar e o Casemiro. Ele já está antecipando essa situação. Eu queria te perguntar sobre 2 jogadores. Vamos ouvir a segunda. Rodrigo, eu acho que ele está tentando. Ele tem que montar um time. Se o time jogar bem, aí é o próximo problema. O que você quer do Rodrigo como meia? Perguntando sobre o Rodrigo, o que ele quer como meia do Rodrigo. E o Vinícius mais pelo. Não é só isso, né? Eu acho que é uma maneira de aproveitar já o bom momento que os dois vivem no Real Madrid. Eles têm jogado de maneira parecida, um pouco mais por dentro. Eles não têm jogado só de ponta esquerda, ele cai às vezes do lado, mas tem jogado de uma maneira mais centralizada, fazendo mais gols. E o Rodrigo é um jogador que tem, pela própria característica dele, um encaixe quase que perfeito daquilo que eu penso futebol. Um jogador muito dinâmico, que tem um volume de movimentação extremamente grande nos jogos, muito técnico. Então ele não vai mudar muito a característica do Rodrigo do que ele vinha fazendo nos outros jogos, porque embora ele marcasse pelo lado, ele acabava jogando muito próximo do Neymar. E a entrada do Martinelli pode acontecer essas trocas, tanto do Vinícius Júnior às vezes terminar lá pelo lado, até o Rodrigo que também joga daquele lado. Então tem uma tendência de ter um pouco mais de volume, de movimentos, de trocas posicionais, não só com esses 3 jogadores, mas com o próprio Rafinha também, que é um jogador que comigo, quando jogou os 2 primeiros jogos, teve muita mobilidade dentro do jogo. Então a gente espera aproveitar ao máximo as características desses 4 jogadores, para que a gente consiga ter a dificuldade para as marcações adversárias. O que eu interpreto dessa resposta, PVC, ele quer o caos com o quarteto, não é para guardar a posição o tempo inteiro. Não, ele não quer guardar a posição, ele vai fazer como a gente mostrou na prancheta. Ele vai variar, o Martinelli vem para a direita, o Rafinha vem para a esquerda, mas ele falou sobre ter Rodrigo e Vinícius centralizados, como no Real Madrid. Isso é uma coisa que pode acontecer durante o jogo, mas a gente não vai mudar a característica do time por conta desses jogadores, porque embora eles sejam jogadores muito rápidos, eles são jogadores muito técnicos, que jogam muito bem também a aproximação. Acho que a gente tem que saber aproveitar tudo que eles têm de bom. Então, não é só velocidade. Esses jogadores têm muita habilidade, sabem jogar muito bem também em espaços curtos. A gente pretende aproveitar as mais diversas circunstâncias do jogo. Essa que você falou, em determinados momentos do jogo, se pedir esse tipo de situação, a gente vai estar preparado para fazer, mas, de maneira geral, a equipe não pretende mudar a característica do jogo, não. Oi, Diniz, aqui atrás é Marcelo Marinho da Litoral News. Fernando Diniz, na véspera do duelo contra a Colômbia pela data FIFA. Das 3 listas que você trouxe, trazem uma bagagem para essa nova data FIFA, tanto na questão da relação humana, tanto na simulação dos conceitos táticos. Mas a gente tem uma lista de jogadores que estão vindo pela primeira vez, tem atleta que tem
data FIFA, como é o caso do Emerson, tem atleta que teve as 3 datas junto com você. Como é que faz para equiparar, se é possível equiparar o nível de assimilação desses atletas? E se me permite, essa escalação que a gente viu tem um pouco disso, priorizar quem já está há mais tempo trabalhando, quem está há mais tempo assimilando, e a garotada que está chegando agora, segurar um pouquinho para entender um pouco mais dos seus conceitos? Obrigado. Obrigado. Não, eu acho que é a tentativa de colocar os melhores em campo, e isso é a primazia da convocação e do trabalho, é tentar convocar os melhores e tentar colocar aquilo que eu acho que tem de melhor no jogo, isso individualmente, tecnicamente. E depois disso, aqueles jogadores que já assimilaram um pouco mais os conceitos, tendem a ter um pouco mais de facilidade para desenvolver a ideia. E que nesse caso aqui, eu acho que meio que casou as duas coisas. Os jogadores estavam sendo convocados de uma maneira com mais rotina, eles acabam tendo um pouco mais de informação e, ao mesmo tempo, são jogadores que estavam sendo convocados por estarem vivendo consistentemente um grande momento. Então, acho que junta as duas questões, tanto a maior convivência com os conceitos táticos, quanto com a capacidade que eles têm demonstrado nos clubes já num período um pouco mais longo. E os jogadores que estão chegando, obviamente, que você tendo um corpo de jogadores que entendem mais os conceitos, eles vão acabando passando para os jogadores que estão chegando, além dos vídeos e das conversas pontuais que eles têm comigo. E vale lembrar que quando a gente fala de 3 convocações, foram 4 jogos e praticamente, 18 dias de convivência. É muito pouco. Então não é uma coisa, não tem escala aí, não tem um volume grande, mas existe uma tendência gradual da gente ir adquirindo cada vez mais conteúdo tático e disseminar isso entre os jogadores, mas é uma coisa que, conforme o tempo vai passando, a tendência é de evolução. Que era um questionamento que era feito, Hernan. Como é que ele ia ter tempo para implantar esses conceitos de clube na seleção brasileira? Voltando um pouco à questão... Mas é difícil, né? Ainda mais quando você tem um modelo de trabalho tão específico como é o do Diniz. E os jogadores tinham essa consciência. E acho que eles estão absorvendo bem isso, independentemente da mudança de convocação. Quanto você acha, você que tem muito trabalho em formação de jogador, com Bruno Guimarães, aqui o João Pedro também já... Como é que é, PV? Desculpe. Vou falar disso depois. Essa questão Quanto você acha que você pode contribuir também na formação de um garoto ainda de 17 anos? Falando sobre o Endrick agora. Com toda esse holofote aqui, eu me destacou, é uma foto dos 3 do Real Madrid, do futuro trio do Real Madrid. É mais dar minutagem para ele em alguns jogos, é o ambiente. O que você acha que pode contribuir papo no dia a dia na formação do Endrick, por favor? Não, eu acho que é tudo isso. Eu também vou contribuir o máximo que eu puder, mas com as limitações que a gente tem do tempo. E tem aqui 24 jogadores para receber atenção também. Eu acho que ele está sendo muito bem nutrido de boas informações do Palmeiras, com o Abel e com todo o staff. E por conta disso, que eu acho que a idade dele está tendo esse grande momento, e por conta desse momento ele veio para a seleção. E o que eu puder contribuir com ele, eu vou contribuir. E conversando, eu acho que a gente tem uma das coisas baixar um pouco a expectativa, que ele não tem que ser um jogador pressionado. A expectativa cria, assim, do lado de fora, mas ao mesmo tempo a gente não tem que ficar esperando tudo do Endrick agora com 17 anos. O que eu vejo no Endrick é um potencial gigantesco. Ele pode, no futuro, se tornar um daqueles jogadores lendários do futebol brasileiro. Mas isso só o tempo vai confirmar. E a gente não tem que botar, embora isso seja tá na perspectiva da gente, não procurar deixar o Endrick leve, que é a melhor maneira dele conseguir produzir e atingir esse nível que todo mundo quer, é dando segurança para que ele seja ele mesmo. Não tem que mudar, ele não tem que se sentir sobrecarregado, é tentar tirar um pouco essa carga e deixar ele cada vez mais robusto emocionalmente para ele enfrentar esses desafios que ele vai ter pela frente, porque é muito difícil ser jogador, muito difícil ser jogador de time grande, é muito difícil ter só 17 anos e ter toda essa expectativa em cima dele. Eu espero, nessa convivência nossa, se eu fosse escolher uma coisa para passar para ele, um pouquinho que seja, é que ele consiga cada vez mais só ser ele mesmo, ser um garoto de 17 anos, muito talentoso e que adora jogar futebol. Excelente resposta do Fernando Diniz. Com essa a gente interrompe por aqui e a gente pode debater um pouco sobre isso.
Mas ele fala sobre deixar o Endrick leve, não criar uma expectativa, embora saiba que isso é natural, e citou PVC e Hernan, amigos que nos acompanham aqui no De Primeira, que ele pode ser um daqueles jogadores lendários. Na palavra do Diniz, o PVC. O que eu mais gosto dessa frase é falar de jogadores lendários. Porque ele não falou em ser melhor do mundo, que é um vício que a gente criou no futebol brasileiro louco. Ah, mas ele vai ser o próximo melhor do mundo. Não importa isso. Ser melhor jogador do mundo num esporte coletivo é a consequência. E a gente tem que... Quando é que o Brasil vai voltar a ter o melhor jogador do mundo? Quando tiver a melhor seleção do mundo. Simples assim. Ele pode ser melhor do mundo porque ganhar a Champions League pelo Real Madrid, claro. Mas o objetivo de quem está na seleção brasileira é que a seleção brasileira seja um time tão forte que faça seus jogadores explodirem individualmente. E a consequência é você ganhar prêmio individual. O objetivo é ganhar prêmio coletivo, é ser campeão do mundo. Futebol não é tênis. Acho engraçado que ninguém lembra qual foi a última semana do Guga melhor do mundo. E acho bacana o Diniz citar o Abel Ferreira, a comissão técnica do Abel Ferreira, da questão de estar no trilho de informações, porque há um cuidado muito grande, há um zelo muito grande da comissão do Abel em relação ao desenvolvimento do Endrick, que a gente no começo viu muita gente criticar, né? Pô, o Abel não coloca o Endrick, teve toda aquela história que para mim... Eu fui um deles, tá? Critiquei durante o jogo contra o Boca, por exemplo, depois do que ele fez nos últimos jogos, eu falei, pô, inacreditável o Endrick ter sido banco. Mas eu vou atrás, eu tô puxando a linha do tempo lá para trás, na história lá da Disney. Ficou aquela polêmica vazia da Disney e tal, não sei o quê. Acho que tudo no seu tempo mesmo. Acho que o Abel acertou em todos os aspectos. E aí depois realmente ele teve uma queda de rendimento natural, tá? Converso muito com pessoas da base do Palmeiras que me dizem, cara, ele chegou num pico lá em cima, naquele final de Campeonato Brasileiro do ano passado, onde ele fez gol pra caramba, e natural ele ter aquela queda no Campeonato Paulista, absolutamente natural. E o Abel foi muito, foi muito habilidoso ao tirar o Endrick de cena. E aí agora ele recolocando o Endrick, a gente vê assim na seleção brasileira o quanto foi importante isso. E o Abel gosta muito do Diniz, gosta muito do trabalho do Diniz, gosta muito da pessoa do Diniz. É legal ver. Gosta muito. Há uma reciprocidade muito grande. E é legal ver o Diniz citar a comissão técnica do Abel, não o Abel especificamente, mas a comissão técnica do Palmeiras, porque ali essa comunicação é muito importante para o desenvolvimento do Endrick na seleção brasileira. Porque assim, a gente fala, poxa, mas o moleque, 17 anos, Real Madrid e tal, mas assim, vamos lembrar, e não custa nada a gente lembrar, cara, ele só tem 17 anos. 17 anos. É um moleque ainda, é uma criança, praticamente. E o Diniz frisou isso, né, Hernan? Sobre ele não deixar... Se ele pudesse passar algo nesse pouco tempo na seleção, é ele não deixar de ser um garoto de 17 anos. Para além dessa excelente resposta do Endrick, PV, o que mais chamou a atenção da coletiva do Diniz? Ele fala da questão dos 18 dias de trabalho, aproximadamente, que não deu nem isso. Na verdade, deu 15 dias de trabalho. E é uma coisa que eu falo há muito tempo, às vezes repetidas vezes, talvez alguém que me ouça há muito tempo não aguente mais me ouvir dizer isso, mas eu acho importante frisar. O Brasil é o único lugar do mundo onde se diz que seleção é momento. Seleção não é momento, seleção é continuidade. Claro que você precisa olhar para o momento. Se o jogador está muito bem, como o Endrick está muito bem agora, você pinça desse momento e enxerta no trabalho, porque ele está num grande momento. Mas a gente tem esse vício de dizer que seleção é momento, porque até 1979, a seleção era convocada uma vez por ano, fazia uma sequência de jogos e depois se desfazia. Por isso que se disse lá em 70 que a comissão técnica estava dissolvida e o João Saldanha respondeu, não sou sorvete para ser dissolvido.
Porque você convocava em junho, fazia, não era todo ano assim. Em 79 tinha a Copa América, que era mês a mês, mas na grande parte da história da seleção, entre 1914 e 1979, você convocava para jogos no meio do ano, fazia uma sequência de amistosos ou uma excursão, terminava essa sequência de período de seleção, devolvia os jogadores para os clubes e eles só voltavam um ano depois. Nesse cenário, seleção é momento. A partir de 1980, quando você passa a jogar a seleção uma vez por mês, você vai montar um time à medida em que esse time vai ganhando convivência. Então, você vai repetir grande parte do grupo, vai enxertar quem se destaca no seu clube, no seu momento, e vai montar uma equipe que vai se estruturando. Então, é o que o Diniz está dizendo. Assim, à medida em que você vai se reunindo, você vai ganhando conteúdo tático. Hoje, o Brasil não tem um time. A seleção brasileira vai jogar contra a Colômbia, que tem uma equipe, embora tenha um técnico novo, o argentino Néstor Lourenço, vice-campeão do mundo pela Argentina em 90, como jogador. Vai enfrentar a Argentina, que tem uma equipe, é campeã do mundo, e o Brasil vai fazer esses 2 jogos sem ter uma equipe. Está começando a construir uma equipe. E construir uma equipe com valores e conceitos muito diferentes dos que os jogadores estão habituados. Isso já dá trabalho normalmente, com esses conceitos novos, ainda mais no caso da seleção brasileira com o Fernando Diniz. Só para trazer informação que eu tinha prometido anteriormente e acabei não passando, a abertura da venda dos ingressos para o jogo contra a Argentina, no Maracanã, próxima terça-feira, dia 21. Valores já estão à venda por meio da internet, você já pode comprar no site Eleven Tickets, desde ontem à noite está à venda. Preços variando aqui nas 3 categorias. Categoria 3, 200 a inteira, 100 a meia. Categoria 2, 400 a inteira, 200 a meia. E categoria 1, a mais cara, 600 a inteira, 300 a meia. Então, variando entre 200 e 600 reais o valor cheio e entre 100 e 300 reais o valor de meia entrada dos ingressos da seleção brasileira para o jogo contra a Argentina, próxima terça-feira, dia 21, no Maracanã. A ver se teremos público em casa cheia, hein, Hernan? Caro, né? Caro. Faz tempo que o futebol brasileiro, né? A final da Copa do Brasil, a gente viu a final da Libertadores, tem visto as finais de Libertadores, né? O futebol deixou de ser um evento, algo para a população mesmo, né? Para as camadas mais pobres, né? Então, assim, a gente não vê mais o futebol para todos, né? Então, infelizmente, a gente não vai ver, as pessoas que normalmente não têm acesso aos grandes eventos, só a gente vê a galera endinheirada mesmo que vai poder ter a chance de ver um Brasil e Argentina. Isso aqui eu penso um pouco diferente disso em relação aos programas de sócio-torcedor, né? Sim, eu acho que a seleção tem o grande problema de que não tem programa de sócio. Então, o ingresso mais barato é 100 reais. O ingresso mais barato é meia entrada, 100 reais. Quando você faz São Paulo e Flamengo, o cara que paga o 200 reais por mês, ele compra o ingresso, ele entra no estádio por 54 reais. 50 reais e 30 centavos. No São Paulo e Flamengo da Copa do Brasil, que o ingresso mais barato era 300 reais, mas teve gente que assistiu pagando 50 reais, levando em consideração a média do ingresso. Tem uma discussão com meu filho que diz que a minha conta do plano de sócio do Palmeiras está errada, porque ele faz a conta por ano e eu faço a conta por mês. Por mês, o ingresso dá 36 reais. Se você considerar o ingresso por ano, ainda assim, um jogo Palmeiras e Boca Juniors, quem paga o ingresso de plano ouro pagou 46 reais para ver Palmeiras e Boca Juniors. É mais barato do que o cinema no domingo. Então não é tanto, não é absurdo. Até a própria Leila Pereira diz que quem não tem 50 reais para gastar, mas não precisa ter 50 reais para gastar para ver Palmeiras e Boca. Você gastou 36 reais na minha conta, 46 é no meu filho. Não deu 50 reais. Claro, tem uma série de fatores. Agora, a seleção não tem isso. A seleção não tem plano de sócio, que o cara que vai mais é mais beneficiado dependendo do programa do clube. Então, fica muito caro mesmo. Fica, no mínimo, 100 reais se você tiver direito à meia entrada. Ainda que no Maracanã vai ter gente que vai ver de graça por causa das gratuidades. Bem lembrado, gratuidade sempre é um tema, inclusive polêmico, né? Em alguns casos de clubes, por exemplo, o Flamengo tem vários
ingresso de gratuidade poderia, às vezes, pensa em faturar mais e fica limitado nesse sentido. Então, 600... Maracanã tem 10% de ingresso. Assim, você pega o Fla-Flu. O Fla-Flu deu 65 mil presentes, 59 mil pagantes. 59 mil pagantes, 10% é 5.900. Deu 65 mil, deu 6 mil pessoas que não pagaram ingresso. É 10% do público. Significativo. É uma faixa significativa. E aí você não vai tirar a gratuidade de quem tem que ter gratuidade. Ninguém vai tirar a gratuidade de maior de 70 anos. Mas a gente vê. Eu tenho 54 anos. Você acha que eu, com essa cara de marmanjo aqui, vou entrar em fila de prioridade de idoso quando eu tiver 60? Calma lá, né? Para não dizer outra coisa. Tenho o privilégio de andar sem nenhum problema, não manco, não tenho problema. Graças a Deus. Nem cabelo branco, eu tenho que entrar na fila do idoso. Está brincando comigo. Que continue assim, com saúde, para todos nós vivermos bastante tempo. Afinal, envelhecer é a alternativa melhor do que a outra, porque para essa outra não tem muito jeito, como o PVC costuma dizer. Então, mais caro a 600, o mais barato a 200 na inteira, e no valor de meia entrada, 300 e 100, os valores dos preços dos ingressos para Brasil e Argentina.